Bota para gravar. Pode começar. Então, boa noite a todos. Então, nós vamos apresentar um pouco sobre o trabalho proposto pelo Marcos Paulo Ludwig, né, professor, na matéria de produção e análise de sementes. E nosso trabalho é sobre o desenvolvimento e maturação de sementes. O nosso grupo, então, é composto por Adriel Mai, eu, a Lua Direns, a Bruna Mendes Alvares e o Cássio Henrique Castanho. A indução, então, do florescimento, então, e a diferenciação dos primórdios florais são considerados, então, uns pontos de partida para o desenvolvimento da semente. Os tecidos, então, constituintes do fruto são provenientes do crescimento e diferenciação do ovo, do ovário. O desenvolvimento da semente, então, ele é controlado geneticamente até que envolve uma sequência de alterações de várias naturezas, que a partir da fecundação, então essa sequência de eventos, ela é controlada pelo genótipo até que as sementes se tornem independentes da planta-mãe, ou seja, são separadas na hora da colheita. O conjunto de etapas sucessivas de preparação para a futura germinação, então são mais uma etapa. O florescimento ele não é completamente uniforme nas mesmas inflorescências, na mesma planta e população. A relação da determinação da maturidade do ponto de colheita resulta no potencial fisiológico da semente. Então, a determinação na maturação da semente, então, no caso a soja, ela é fundamental na hora da colheita, para determinar o máximo de fisiologia na hora de comercialização e na sementeira, na hora de semear na próxima safra. Os processos de desenvolvimento das sementes, então. Existem alguns critérios então, propostos para estudar o processo de maturação. Então, esses critérios são o período de tempo decorrido após a semeadura ou emergência de plântulas, o grau de umidade e aspectos morfológicos de sementes, o fruto e plantas durante a senescência, as variações no teor de água das sementes, os processos de desidratação das sementes e ainda presas à planta-mãe. Então, o autor Deloach, nascido no ano de 1971, ele conceitou que a maturação, então, é um processo onde constituído por uma série de alterações morfológicas, sendo físicas, fisiológicas e bioquímicas, que ocorrem a partir da fecundação do óvulo e prosseguem até o momento em que as sementes, então, elas se desligam fisiologicamente da planta-mãe. As fases de desenvolvimento da semente, fertilização do óvulo até maturação, então. As fases, então, são compostas por a fase 1 e 2, então, que elas compreendem a divisão e expansão celular da semente. A fase 3, ela é caracterizada pelo acúmulo de reservas e aumento progressivo da matéria seca da semente, então, o enchimento de grão, no caso. A fase 4 é no final da transferência, então, de matéria seca. Intensifica-se a desidratação na mesma. Então, perde-se água na vagem e ocorre o enchimento do grão. Os parâmetros tecnológicos que caracterizam a maturação são a identificação então de parâmetros associados ao progresso de maturação. A pesquisa mais detalhada que foi feita foi por Andres, onde ele avaliou então a sequência de variações do grau de umidade, tamanho, massa de matéria seca e germinação e vigor. Então, os estágios de desenvolvimento durante o processo de maturação. Então, o primeiro estágio ocorre o crescimento lento das vagens, então, das sementes, e da massa de matéria seca. O segundo ocorre o rápido crescimento das vagens e sementes, aproximando-se do seu tamanho máximo. No terceiro estágio, as vagens atingiram
e mantiveram a máxima espessura, onde não tem mais, então, como crescer mais, a espessura é definitivamente acabou. E no quarto estágio, então, as sementes, então, elas secam rapidamente, apresentando ligeiro decréscimo no tamanho. Então, ocorre a maturação. A variação no tamanho. Então, aqui tem uma imagem onde demonstra todos os estágios do soja, durante o estágio de L5, então, que ocorre principalmente o enchimento de grão, onde ele começa a formar os grãos até o enchimento final, maturação. As variações do teor de água em mais massa seca. Então, aqui tem uma imagem onde mostra o teor de água em cima no gráfico. O teor de água, ele tem após os dias de florescimento, então, ele tem um alto índice de teor de água no início, e no final do florescimento ele tem um decréscimo, onde ele se mantém nesse decréscimo, que ocorre, então, o final, que é o enchimento do grão, ocorre a massa seca. E a matéria seca, então, ela tem um baixo índice no início, onde ela aumenta e se mantém no final. Então, quer dizer que, então, no estágio final do soja, ela perde água e mantém o peso, aumenta o peso, então, da semente, assim aumentando a massa seca. Os graus de umidade de sementes de diferentes espécies correspondentes ao momento de máximo acúmulo de matéria seca. Alguns autores, então, dizem ali, então, sobre algumas espécies, o grau de umidade em porcentagem, então, das sementes. Eu vou citar os principais, que são milho, soja e trigo. Então, o milho, ele corre em torno de 25 a 40, o soja de, o soja de 50 a 59 e o trigo de 40 a 44, conforme os autores dizem ao lado. A germinação e o vigor. A germinação, então, ela refere-se à produção da raiz, então, primária, e não formação de plântulas normais. As variações da germinação, elas dependem diretamente da profundidade da dormência e do período da sua duração. E a proporção de sementes vigorosas, então, ela aumenta com o decorrer da maturação, com o máximo acúmulo de reservas. A determinação da maturidade fisiológica. A maturidade da semente, então, ela é identificada pelo máximo acúmulo de matéria seca. A maturidade fisiológica, ela é atingida quando não mais ocorrem acréscimos significativos na massa de matéria seca. E a maturidade, ela é alcançada quando as sementes atingem máxima de matéria seca, germinação e vigor. Bom, então, parâmetros avaliados durante a maturação. Espera aí, professor, um pouquinho que parou de aparecer para mim. Isso. Então, aqui a gente tem... Volta. Então, aqui a gente tem os valores médios obtidos por diferentes parâmetros avaliados durante a maturação de sementes de feijão, cultivar carioca. A gente tem os dias após a semeadura, os graus de umidade e a matéria seca. Isso. Alterações, então, no peso da matéria seca e a translocação do carbono 14. A gente tem a tabela 4.6 também, que estava no material. Os dias após a antese, que seria a abertura das flores, o amadurecimento das flores. A matéria seca em miligrama por semente e a translocação do carbono 14. Bom, então, as controvérsias citadas não eram suficientes para que a maioria dos pesquisadores reconhecesse que a maturidade fisiológica pode ser caracterizada perante a máxima massa de matéria seca acumulada. Então, uma nova metodologia foi proposta para determinar a maturidade fisiológica dessas plantas e foi utilizada a exposição das plantas ao carbono 14. Então, os estudos seguintes sugeriram que o máximo potencial fisiológico das sementes ocorreu ligeiramente antes dos momentos que as sementes atingiriam a máxima massa de matéria seca.
Aqui a gente tem diferenças entre os momentos das sementes atingem valores máximos de matéria seca e do vigor durante a maturação. Então, foram feitas com várias espécies, como alface, cebola, fumo, milho em questão de linhagem, híbrido simples e duplo, soja, tomate e o trigo, e o período médio dos dias. Então, ali o valor negativo no período médio vai ser, por exemplo, a cebola, vão ser 4 dias antes da maturação fisiológica. Já a soja, que foi o maior valor, o tomate, que foi o maior valor, seriam 10 dias depois da maturação após o ponto da massa de matéria seca, da máxima massa de matéria seca. Então, confirmando o conceito apenas em sementes produzidas em frutos carnosos, nos demais teria que ocorrer uma diferença na metodologia, a dificuldade na avaliação do vigor das sementes com o teor de umidade imediatamente após a colheita. Então, a debulha de sementes úmidas e a secagem imediata após cada colheita pode também contribuir para a deterioração da semente. E é inegável que o máximo potencial fisiológico é quase simultaneamente a maturidade fisiológica. Aqui a gente tem outra tabela que fala dos parâmetros avaliados em pesquisa sobre a maturação, a germinação, a lixiviação de açúcares e de proteínas de sementes de soja. Dias após o florescimento, ali a gente tem valores de germinação, os açúcares solúveis e as proteínas, que vão entrar aí como parâmetros para ver a avaliação de qualidade dessa semente, em questão da deterioração desses compostos bioquímicos. Então, indicar o momento que cessa a transferência da matéria seca da planta para a semente. A permanência prolongada também dessa semente no campo depois da maturidade pode determinar quedas significativas na qualidade dessa semente, e ciclos de umedecimento e secagem no campo, eles vão causar o enrugamento e, posteriormente, a ruptura do tegumento, que também deteriora bastante a qualidade. Aqui, o artigo trazia 2 fotos, que exemplificam o enrugamento e ruptura do tegumento de sementes de soja, e aqui embaixo também sementes de soja com tecido com tegumento enrugado e fendido. Aqui são perdas quantitativas causadas pelo retardamento da colheita de sementes de milho após a maturidade, que seriam os dias após a maturidade, os graus de umidade e a percentagem de perdas. Aqui a gente tem um esquema geral das principais etapas do desenvolvimento e causas de perda de qualidade pós-maturidade de semente, que seria da fecundação até a perda da viabilidade. A gente vê que todos esses degraus que aumentam até chegar à maturidade são os que iriam proporcionar a qualidade de semente, e depois os que vão descendo seria o que fica mais perto da perda da viabilidade dessa semente. Então, o atraso da colheita e a secagem excessiva tornam as sementes propensas a injúrias mecânicas por impacto e abrasão, em função delas estarem muito secas, e a colheita mecânica, logo atingir a maturidade, também não pode ser recomendada, em função do alto grau de umidade dessa semente, que vai causar o amassamento. Então, aí, para conseguir diminuir esses prejuízos, existe a possibilidade da aplicação de produtos dessecantes para acelerar esse processo de perda d'água e diminuir o período que essas sementes ficam no campo. Então, existem vantagens com relação a planejamento de colheita, eficiência de colhedora, controle de plantas invasoras na colheita, mas também a antecipação ou atraso dessas aplicações no campo pode acarretar problemas de quantidade colhida ou na qualidade do produto. Então, o grau de umidade e característica morfológica de planta e da semente são as principais referências para estabelecer o ponto de colheita de acordo com cada característica da cultura. A formação da camada negra no milho demonstra a relação entre a maturidade fisiológica e a massa seca acumulada, que reflete a inatividade de células mortas, que impede a transferência da matéria seca da planta para a semente. A maturidade fisiológica também pode ser medida através da linha de leite, que é uma camada que fica entre transição entre um grão líquido, sim, um grão lentoso, até um grão sólido, seria com relação ao endosperma, durante a maturação.
Aqui a gente traz 2 quadros, que é de acordo com os estágios da camada negra, a formação da camada negra e a formação da linha de leite. Eu não vou exemplificar cada um deles, porque em função do tempo, mas pode passar, Adriel, por favor. Aqui a gente colocou enfatizado o estágio 4, seria o estágio de maturação dessa semente. Então, são conhecidas características que identificam a maturidade fisiológica em gramíneas, como a perca da cor verde da folha-bandeira do trigo, e a mesma possibilidade é verificada em hortaliças como o jiló, o tomate e o pepino. Gramíneas forrageiras, eles tomam base com relação à cor dos frutos e das espiguetas, e a vantagem de utilizar a coloração de sementes vai determinar a maturidade fisiológica também confirmada no mesmo estudo. Então, a identificação da maturidade fisiológica contribui para a identificação de período onde as sementes apresentam o máximo de qualidade fisiológica, e esse aspecto é muito importante também com relação às espécies que possuem a maturação desuniforme. Então, a gente tem como exemplo gramíneas forrageiras tropicais. Aqui a gente tem uma tabela também, que é a distribuição do carbono 14 em porcentagem após a exposição das sementes e vagens de soja durante a maturação. Aqui também foi usado como parâmetro para comparação a cor das vagens, que eram classificadas em verde, verde amarelo, amarelo esverdeado, amarelo, amarelo pardo e marrom. Ali embaixo, nas observações, a gente tem as cores de acordo com o estágio que estaria aquela semente, depois, aquelas vagens, perdão. Depois, a cor das sementes nela, e daí o estudo vai continuar para frente aí. A tabela é só a demonstração de como foi feito. Bom, então, dando continuidade, falando a respeito, então, do processo de acúmulo de matéria seca na semente, é um processo, então, de formação e maturação que deve ser visto como uma série de etapas que vão preparar a semente para uma germinação bem-sucedida. Diz na literatura que é um processo regulado geneticamente, envolve uma sequência de eventos, então estima-se que de 20 a 40 mil existem de 20 a 40 mil genes em cada semente, mas são necessários em torno de 4 mil para que ocorra então uma germinação adequada. O processo de desenvolvimento das sementes, ele, então, é dividido em 4 estágios, né? Na fase 1 e 2 acontece a expansão e divisão celular, que é controlado por hormônios, né? E nessa fase também ocorre um processo chamado histodiferenciação, que é quando vai acontecer a formação das estruturas básicas na semente. Vai ser possível, então, ser feita essa visualização. Já na fase intermediária e linear, ocorre no final da fase 1. Nessa fase, o número de células está fixado no nível máximo, né, e a taxa de acúmulo de matéria seca passa a ser tão constante no decorrer do tempo. Ocorre, então, a manutenção também do grau de umidade elevado durante essa fase 2, né, que vai ocasionar na expansão celular. Só que o número de células não vai se alterar nessa fase. E a máxima quantidade de água acumulada ela vai coincidir, então, com o maior volume das sementes, que ocorre mais precocemente em cereais do que nas leguminosas. Já a fase 3, então, ela é caracterizada pelo intenso acúmulo de matéria seca nas sementes, que vai, então, ocorrer através da digestão de tecidos, principalmente da nucela e de tecidos adjacentes e também da transferência dessas reservas para a semente. Nessa fase, o fluxo de matéria seca é relativamente lento, né, e torna-se constante, atingindo o auge na fase 3. Esse padrão ele é observado na maioria das espécies cultivadas. Na fase 4, ela acontece então após a maturidade fisiológica. E a semente ela vai perder então a conexão com a planta mãe e consequentemente vai desidratar. Nesse período então acontecem os ajustes finais, né, da organização desse sistema de membranas. Também acontecem síntese de enzimas e metabolismo e desenvolvimento das sementes ortodoxas, preparando então para o processo da germinação.
Uma curiosidade é que as sementes recalcitrantes, elas não exibem esse período de transição entre a maturação e a germinação, e raramente apresentam dormência. Então, sementes aí como a do pinheiro brasileiro, que é uma semente recalcitrante, ela raramente vai apresentar dormência por esse motivo. Falando então um pouquinho da transferência de reservas, né? Os açúcares, aminoácidos e outros solutos, eles são transferidos via foema, através de um gradiente osmótico, onde o fluxo de água gera uma razoável pressão, que é reduzida então quando essas substâncias chegam até as sementes. Em várias espécies, como soja, ervilha e feijão, a sacarose produzida via fotossíntese é armazenada temporariamente como amido nas vagens, antes de acontecer então a remobilização e transferência para as sementes. E o transporte a curtas distâncias é efetuado então via filamentos, que atravessam um funil que atinge os tegmentos. A partir daí, então, ocorre a difusão das substâncias para os cotilédones. Diferente, então, a assimilação das reservas transferidas para a semente. As sementes maduras, elas contêm uma quantidade significativa de pelo menos 2 a 3 substâncias de reservas armazenadas. Geralmente são sintetizadas paralelamente ao desenvolvimento da planta. E a semente, então, ela recebe um número relativamente pequeno de compostos para o seu desenvolvimento. A grande maioria deles deve ser sintetizada pela plântula, né? E a definição do local em que as reservas são sintetizadas representa uma característica fundamental no desenvolvimento da semente. Essa semente ela pode sintetizar moléculas complexas em quantidades precisas, né, para o seu desenvolvimento, e essa habilidade permite regular o próprio crescimento, então influenciando na produtividade da futura planta. Em relação, então, aos fito-hormônios, né, eles são envolvidos em vários processos, né, um período de repouso, que é pré-maturidade, com ervas, tecidos externos à semente, que são os frutos, o armazenamento de reservas para uso posterior durante a germinação e o desenvolvimento inicial da planta. Então, as sementes, no seu início de desenvolvimento, apresentam quantidades significativas de citocininas, auxinas, ácido abscísico e gibberelinas. Então, referente à influência do ambiente na germinação das sementes, ela acontece, né, é traduzida principalmente pelas variações no tamanho, peso e potencial fisiológico e também na sanidade. Então, portanto, são importantes o conhecimento sobre os efeitos da fertilidade do solo, da disponibilidade de água, temperatura e luz. A posição das sementes também influencia e pode afetar também em relação à resposta das condições do ambiente. Bom, então, falando especificadamente de cada componente que influencia, o primeiro é a fertilidade do solo, e basicamente pode-se dizer que plantas, quando são bem nutridas, vão produzir sementes mais pesadas e maiores. E é possível observar o efeito individual de alguns nutrientes, como o nitrogênio na produção da cultura do milho e do trigo. Outro fator, então, que vai influenciar é a disponibilidade de água. Como regra geral, a gente tem que uma baixa quantidade de água disponível vai causar uma redução do crescimento e da área foliar das plantas. Consequentemente, vai ter, então, um menor suprimento de assimilados, e isso, então, vai causar um abortamento ou redução do desenvolvimento das sementes. Aqui, então, a gente tem algumas imagens que mostram as sementes de soja enrugadas, e isso é resultante, então, do estresse hídrico que foi causado no período de transferência de matéria seca. A temperatura, então, alguns estudos sugerem que temperaturas maiores que 30 graus durante o período de transferência de matéria seca são as que causam prejuízos na produção. Ocorre diminuição da produção total e também ocorre diminuição do vigor e da germinação das sementes. E ainda altas temperaturas afetam também o tamanho da semente. Altas temperaturas também vão ser responsáveis, então, pela maturação forçada
e daí a gente vai ter esse sintoma aí nas sementes. Isso é causado, então, pela translocação rápida das reservas, que impede que a clorofila seja degradada. Então, ela fica presente na semente, e daí causa esse tom esverdeado. Um outro fator, então, que interfere é a luminosidade. Ela tem relação direta com o processo de fotossíntese e afeta principalmente a taxa fotossintética e a eficiência do florescimento. A luminosidade tem uma influência que a gente diz que é quantitativa, pois vai inferir diretamente no número de flores. A formação e a detenção das flores, então, ela é condicionada pela taxa fotossintética. Quando, então, a taxa fotossintética é baixa, causada pela luminosidade inadequada, a gente vai ter um menor nível de açúcar, e o que vai causar, então, um maior aborto floral. Falando, então, um pouco sobre a reversão do metabolismo de desenvolvimento, durante o desenvolvimento embrionário, o ácido abscísico é o responsável, então, por reter o embrião e impedir que ele inicie o processo de germinação. E no final do desenvolvimento da semente, a quantidade desse ácido vai ser diminuída e as sementes também vão perder a sensibilidade da ação do ácido. E então, com o processo de secagem, elas vão ficar preparadas para o processo de germinação. Quando o processo de maturação é então completo, as células que antes estavam trabalhando para a síntese de componentes, agora vão então reverter o processo e vão assumir a capacidade de iniciar a hidrólise dos mesmos componentes, a partir, então, de quando a semente vai iniciar o processo de embebição. Então, esse é o momento que ocorre a reversão do metabolismo de desenvolvimento. Falando, então, um pouco sobre a resistência da semente à desidratação, na maioria das espécies cultivadas, existe um período que a semente passa por um processo de desidratação, e, normalmente, esse período se interpõe entre o desenvolvimento da semente e a germinação. Porém, é comum verificar durante o desenvolvimento das sementes uma intolerância de desidratação, seja ela natural ou artificial. As fases de tolerância à desidratação são divididas em duas, que é a fase intolerante. Essa fase ocorre, então, quando a desidratação ocorre durante as fases de divisão, expansão celular e deposição de reservas. E a fase tolerante, então, que a semente vai tolerar a desidratação quando a maior parte das reservas já foi depositada. É de extrema importância, então, que a perda de água seja gradual durante o processo de maturação, pois permite a atuação dos mecanismos protetores, que conferem maior tolerância aos desequilíbrios celulares provocados pela desidratação. Então, assim, um período de desidratação lenta, com as sementes presas à planta-mãe, vai ter grande importância na formação de sementes tolerantes à desidratação posteriormente. A secagem gradual das sementes, então, no final da maturação, favorece o acúmulo de açúcares solúveis, como a sacarose, a estaquiose e a rafinose. E esses açúcares solúveis, então, eles exercem um efeito de proteção contra efeitos negativos da desidratação. Conclui-se, então, que a tolerância à desidratação é um fenômeno complexo e, dependendo da expressão de vários genes que agem fornecendo a proteção à desidratação, até que, então, que a semente seja exposta para iniciar o processo de embebição. Seria isso, então. Vou encerrar a gravação.